Estamos com o Renê Silva aqui no Festival 3i e eu tenho o prazer de conhecer o Renê há muito tempo, quando ele ainda fazia um jornal impresso, que ele continua fazendo. Eu queria saber, Renê, qual é hoje o grande desafio para a implementação de comunicação nas favelas? Como se comunicar bem nas favelas do Rio? O grande desafio hoje, acho que desde sempre, é fazer comunicação dentro da favela, principalmente quando a gente fala das adversidades que existem no Rio de Janeiro. Então, você tem favelas que têm diferentes facções, você tem favelas que têm diferentes formas de se comunicar, até mesmo de uso de roupa e de coisa do tipo. Então, quando a gente olha para essa complexidade que existe nas favelas do Rio de Janeiro, isso acaba sendo um desafio também. Mas a maneira como a gente cobre, a maneira como a gente acompanha a realidade das favelas do Rio de Janeiro, a maneira como a gente cobre, não é um olhar, por exemplo, que tem um jornalista de um veículo tradicional, da mídia tradicional. Então a gente tem um olhar muito diferenciado, principalmente porque muitos dos jornalistas comunitários, muitos dos comunicadores de favela moram dentro desses lugares ou nasceram dentro desses lugares e depois, enfim, saíram para outro espaço, mas que continuam atuando nesse território. Então tem vários desafios, mas acho que esse das facções ainda continua sendo um desafio grande. A gente quebrou muitas barreiras, por exemplo, sobre o uso de câmeras. Se você olhar para uma década atrás, nem quando o Voz de Comunidade fundou, mas uma década atrás, ainda era muito difícil de falar de andar com câmera dentro da favela, seja para fazer um vídeo, fazer uma foto. Existia uma repressão muito grande quanto a isso, mesmo pessoas que moram dentro das favelas. E hoje já existe um avanço muito grande, existem grupos de fotografias dentro da favela. Hoje a estética da favela, a maneira como a gente mostra a nossa favela é um modo de resistência e também de mostrar a potência que vem de dentro desses espaços e que muitas vezes acabam sendo criminalizados. Renê, como é que estão hoje as políticas públicas nas favelas com a nova gestão estadual do governo? Olha, a gente enxerga que, eu principalmente enxergo que ainda tem uma resistência muito grande do Estado para a atuação dentro desses territórios. Nas favelas, por exemplo, o Complexo do Alemão está desde 2016 sem o funcionamento do teleférico. Foi uma obra gigantesca que custou muito os cofres públicos, principalmente o governo federal, que foi quem fez esse investimento para o território do Complexo do Alemão, para contribuir com a mobilidade dentro do nosso território, dentro das favelas que formam o Complexo do Alemão, e o governo do estado tinha a responsabilidade de fazer com que o teleférico continuasse a funcionar. E 2 meses depois da realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro, o teleférico parou totalmente e desde então nunca mais voltou a funcionar. Anos atrás, por exemplo, fazendo as suas pré-campanhas. Então, existe um abandono muito grande do governo do estado, quando a gente fala de políticas públicas sociais, de políticas públicas transformadoras, de empregabilidade, tudo. Agora, quando se fala de operações policiais, quando se fala de combater o crime, que também é um grande desafio como um todo para a sociedade, mas quando se fala disso, o governo não mede esforços para fazer operações policiais dentro das favelas do Rio de Janeiro, quando, na verdade, a gente sabe que o tráfico que existe dentro das favelas, as drogas e as armas, não nascem dentro da favela, chegam até lá, E quais são os caminhos, Porque a gente está falando de um fracasso muito grande quando a gente olha para 2010, 13 anos atrás, quando teve aquela mega operação, aqueles investimentos gigantescos dos governos federais, estadual, municipal, dentro do território do Alemão. 13 anos depois, quase, a gente se depara com um abandono. Os próprios policiais hoje que convivem dentro do Complexo do Alemão estão totalmente abandonados. Diminuiu muito o número de policiais nas UPPs e eles hoje fazem um trabalho quase que de guarda ali, só vai. Tem um trabalho efetivo, Alguns até desenvolvem projetos sociais, culturais. Então, tem deixado muito a desejar as políticas públicas, inclusive as de segurança pública, que infelizmente afeta a vida de todo mundo. Renê, como é que você, que é um ativista e também ativista das redes sociais, está vendo o projeto de lei das fake news? Você acha que sai ou não sai?
Olha, eu acho que a PL das fake news é um debate importante e fundamental para a democracia do nosso país. Acho que ele não pode ser usado como instrumento político, ele tem que ser utilizado como algo que a sociedade acredite, que a sociedade como um todo entenda que estamos adoecidos com todo o conteúdo, com toda a forma como estamos sendo expostos e como nos expõem conteúdos o tempo inteiro. Quando você tem, por exemplo, o play automático em várias plataformas, em várias publicidades, isso diretamente nos afeta. Esse conteúdo, quando chega de maneira inesperada, você não está esperando, o conteúdo chega e ele já começa o vídeo, já começa com áudio, já começa com tudo. Então isso é uma poluição também das redes sociais, e acho que a PL das fake news deve contribuir muito. Acho que é um debate grandioso para ser feito, porque há interesses de um lado da sociedade para que a PL das fake news seja aprovada, e há interesses de outro lado da sociedade para que a PL seja reprovada.